Gengibre e canela só para quem quer surpreender de verdade. Para o homem que quer sentir o corpo responder com firmeza. Pênis duro. Daquelas que fazem a parceira perceber que tem algo diferente acontecendo ali. Não é exagero. É o efeito de um organismo funcionando como deveria, com circulação ativa, energia alta e resposta masculina no controle. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro, sou médica, tenho mais de 20 anos de experiência em saúde masculina e nutrição clínica. Aqui entra essa combinação poderosa de canela com gengibre. Esses dois ingredientes atuam exatamente nos pontos-chave que sustentam a saúde sexual, melhoram a circulação, combatem inflamações internas, ajudam a equilibrar o açúcar no sangue e aceleram o metabolismo. O resultado não é apenas mais disposição durante o dia, é mais presença, mais controle e mais confiança quando importa. E é exatamente por isso que canela e gengibre estão sendo chamados de o novo elixir da saúde masculina. Porque eles não mascaram sintomas, eles preparam o corpo para reagir melhor com mais força, mais constância e mais segurança. Agora eu quero que você preste atenção, porque aqui não tem segredo complicado, mas tem detalhe que faz toda a diferença no resultado. Não é só misturar ingredientes, é preparar do jeito certo para que o corpo realmente absorva os compostos que fazem efeito. Você vai começar com gengibre fresco, nada de pó industrializado. O gengibre precisa estar firme, cheiroso, com a casca íntegra. Um pedaço de mais ou menos 5 centímetros já é suficiente. Lave bem. Esfregue com uma escovinha se tiver, porque a casca concentra substâncias importantes para a circulação e para o efeito termogênico. Não descasque. Corte em fatias finas ou ralé. Quanto mais exposto, mais potente fica a infusão. A canela deve ser em pau, nunca em pó. Nesse preparo, 2 ou 3 paus já resolvem. A canela em pau libera os compostos ativos de forma gradual, sem agredir o estômago e sem perder potência no calor. É ela que vai ajudar a regular o açúcar no sangue e melhorar o fluxo sanguíneo, algo fundamental para na resposta masculina. Coloquei o lu de água em uma panela, água fria mesmo. Acrescente o gengibre e a canela antes de ligar o fogo. Isso é importante porque o aquecimento gradual ajuda a extrair melhor os princípios ativos. Leve ao fogo baixo e deixe ferver por cerca de 5 minutos. Nada de fogo alto, porque não é pressa que faz efeito, é constância. Depois desse tempo, desligue o fogo e deixe repousar por mais 10 minutos com a panela tampada. Esse descanso é onde a bebida ganha força. É ali que o gengibre libera seus compostos que estimulam a circulação e que a canela termina de agir sobre o metabolismo. Você pode consumir essa bebida de 2 formas. A primeira é quente como um chá mesmo, 1 ou 2 xícaras por dia. A segunda, que muitos homens acabam preferindo, é usar como uma água funcional. Nesse caso, você dilui esse preparo em até 2 litros de água e vai bebendo ao longo do dia. Ajuda a controlar o apetite, diminui o inchaço e mantém o corpo em estado de alerta metabólico constante. Agora, um ponto importante que eu sempre reforço no consultório: isso não é para exagerar, mas não é melhor. O efeito vem da regularidade, não da quantidade. O corpo responde quando entende que aquilo virou um hábito. E observe como você se sente. Mais disposição, menos estufamento, mais foco mental e, com o passar dos dias, uma resposta íntima mais rápida e firme. Isso não acontece por mágica, acontece porque o sangue flui melhor, a inflamação diminui e o metabolismo acorda. Quando você começa a usar canela e gengibre da forma correta, o primeiro impacto não acontece no quarto, acontece por dentro silenciosamente. E é exatamente por isso que tantos homens erram ao procurar soluções rápidas. Eles querem um efeito imediato sem entender que o corpo masculino responde melhor quando a base está ajustada. O gengibre é um ativador de circulação poderoso. Ele age dilatando os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo e facilitando a chegada de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Isso significa mais sangue onde precisa chegar, mais rápido e com mais qualidade. Para o corpo masculino, isso é fundamental. Sem circulação eficiente, não existe firmeza sustentada, não existe resposta forte e nem constância. Já a canela atua em outro ponto crítico que muitos ignoram.
o controle do açúcar no sangue. Quando a glicose está sempre alta ou oscilando demais, o organismo entra em estado de inflamação constante. Isso prejudica os vasos, dificulta a circulação e derruba na energia. A canela ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, fazendo com que o corpo use melhor o açúcar como fonte de energia, em vez de armazenar gordura e inflamar os tecidos. Quando esses dois ingredientes trabalham juntos, o efeito se soma. Menos inflamação significa vasos mais flexíveis. Vasos mais flexíveis significam melhor fluxo sanguíneo. Melhor fluxo significa resposta mais rápida, mais firme e mais duradoura. É fisiologia pura, não opinião. Outro ponto que quase ninguém comenta é o impacto direto dessa dupla no cansaço masculino. Muitos homens confundem falta de desejo com falta de energia. O desejo até existe, mas o corpo está exausto, inflamado, pesado. O gengibre estimula o metabolismo, aumenta a termogênese e faz o corpo produzir energia de forma mais eficiente. A canela ajuda a manter essa energia estável ao longo do dia, sem picos e quedas bruscas. Com o uso contínuo, o homem começa a perceber mudanças sutis, mas consistentes. Acorda com mais disposição, o foco melhora, o inchaço diminui, a autoestima começa a voltar porque o corpo responde melhor aos estímulos. E quando chega o momento íntimo, a diferença é clara. Mais presença, mais controle e menos ansiedade. Ansiedade, aliás, é outro fator importante. Um corpo inflamado e desregulado manda sinais de alerta constantes ao cérebro. Isso aumenta a tensão, nervosismo e insegurança. Quando o organismo entra em equilíbrio, a mente acompanha. O homem se sente mais confiante porque o corpo para de falhar. É por isso que eu sempre digo, saúde sexual não se constrói com atalhos, se constrói ajustando o que está por trás da resposta. Canela e gengibre não criam algo artificial. Eles devolvem ao corpo a capacidade de funcionar bem. Existe um erro muito comum entre os homens. Acha que saúde do coração não tem nada a ver com desempenho sexual. E eu te digo isso com toda a autoridade de quem vê exames, histórico clínico e evolução de pacientes há mais de 2 décadas. O pênis é um dos primeiros lugares onde o corpo mostra que algo não vai bem no sistema cardiovascular. Quando a circulação começa a falhar, quando as artérias perdem elasticidade, quando a pressão se desregula, a resposta íntima é uma das primeiras a sofrer. Antes mesmo de um infarto, antes de um problema mais sério aparecer, o corpo avisa. E muitos ignoram esse aviso. A canela e o gengibre entram exatamente nesse ponto. A canela ajuda a reduzir triglicerídeos, auxilia na diminuição do colesterol ruim e contribui para uma pressão mais equilibrada. Isso significa vasos menos rígidos, sangue fluindo com menos resistência e um sistema cardiovascular trabalhando com mais eficiência. Para o homem isso não é detalhe, é base. O gengibre complementa esse efeito ao agir como um anti-inflamatório natural potente. Ele reduz inflamações sistêmicas que atacam silenciosamente as artérias. Inflamação crônica endurece vasos, dificulta a circulação e compromete a resposta masculina. Quando essa inflamação diminui, o sangue passa com mais facilidade, o corpo responde melhor e a vitalidade começa a voltar. E não é só o coração que agradece. Muitos homens vivem com a sensação de peso no corpo, barriga inchada, digestão lenta e aquela sonolência depois das refeições. Isso tudo rouba energia e impacta diretamente o desempenho. A canela acelera a digestão dos carboidratos e evita picos bruscos de açúcar no sangue. O gengibre estimula o sistema digestivo, reduz gases e melhora a absorção de nutrientes. O resultado é um corpo mais leve, menos inflamado e com energia disponível quando precisa. Com o passar dos dias, o homem percebe que não se trata apenas de funcionar melhor no momento íntimo. Ele começa a se sentir melhor consigo mesmo, dorme melhor, acorda com mais disposição, tem mais clareza mental e isso muda completamente a postura, a segurança e a forma como ele se coloca diante da parceira. O que eu sempre deixo claro é que potência não é só força física, é saúde integrada, é coração forte, vasos saudáveis, metabolismo ativo e mente tranquila. Quando esses pilares estão alinhados, o desempenho deixa de ser uma preocupação e passa a ser consequência.
E é exatamente por isso que essa dupla simples vem sendo tão valorizada, porque ela não atua apenas em um ponto isolado. Ela constrói uma base sólida de saúde masculina que sustenta energia, confiança e resposta por muito mais tempo. Agora eu quero tocar em um ponto sensível, mas extremamente importante: açúcar no sangue e peso corporal. Dois fatores que muitos homens subestimam, mas que têm impacto direto na energia, no desejo e na resposta masculina. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Homens que acham que o problema é apenas idade, quando na verdade o corpo está lutando contra picos glicêmicos, resistência à insulina e acúmulo de gordura inflamatória. Quando o açúcar no sangue vive alto ou desregulado, o organismo entra em estado de alerta constante. Isso gera cansaço, irritabilidade, queda de energia e com o tempo prejudica os vasos sanguíneos. E vasos prejudicados significam circulação ruim. Circulação ruim significa resposta fraca. É uma cadeia lógica simples e direta. A canela tem um papel estratégico aqui. Ela ajuda o corpo a responder melhor à insulina, facilitando a entrada da glicose nas células para ser usada como energia, em vez de ficar circulando no sangue e causando inflamação. Isso evita aqueles picos seguidos de quedas bruscas que deixam o homem sonolento, sem foco e sem disposição. Energia estável é fundamental para desempenho em todos os sentidos. O gengibre entra como acelerador metabólico. Ele estimula a termogênese, fazendo o corpo gastar mais energia ao longo do dia. Isso não significa agitação artificial, mas sim o metabolismo mais ativo, mais eficiente. Muitos homens relatam que depois de alguns dias usando essa combinação, a barriga começa a desinchar, o apetite fica mais controlado e aquela vontade constante por açúcar diminui. Canela e gengibre são aliados poderosos, mas precisam ser usados com consciência. Isso não é algo para exagerar, nem para compensar noites mal dormidas, alimentação desregulada e excesso de estresse. Eles funcionam melhor quando entram como um ajuste inteligente, não como uma muleta. A maioria dos homens se beneficia muito bem dessa combinação quando usa de forma regular e moderada. O corpo começa a responder com mais energia, menos inflamação, melhor circulação e uma sensação clara de que tudo está mais alinhado. Mas cada organismo responde de um jeito. Se você perceber irritação no estômago, desconforto ou alteração na pressão, o correto é interromper e observar. Escutar o corpo é sinal de inteligência, não de fraqueza. Homens que usam medicamentos anticoagulantes precisam ter atenção redobrada, porque tanto a canela quanto o gengibre podem interferir na coagulação. Nesse caso, a conversa com um profissional de saúde é indispensável. Saúde masculina não combina com improviso. O que eu vejo ao longo dos anos é que os homens que mais se beneficiam são aqueles que entendem uma coisa simples. Potência não é algo que se força, é algo que se constrói. Quando você melhora a circulação, reduz inflamações, equilibra o açúcar no sangue e devolve eficiência ao metabolismo, o corpo faz o resto. A firmeza volta, a confiança se instala e a ansiedade perde espaço. Essa combinação não promete milagres. Ela entrega base e base sólida sustenta desempenho, presença e vitalidade por muito mais tempo. O homem que cuida do próprio corpo não depende da sorte nem do acaso. Ele sente segurança porque sabe que está fazendo o que precisa ser feito. Se você chegou até aqui, é porque quer mais do que soluções rápidas. Quer entender, ajustar e evoluir. E é exatamente esse tipo de homem que colhe os melhores resultados ao longo do tempo. Cuide do seu corpo. Ele é o seu maior aliado. Quando ele funciona bem, tudo flui melhor, inclusive aquilo que mais mexe com a sua confiança.